Bom dia, meus queridos amigos, irmãos de caminhada. Que a doce paz de Jesus promova em nossos pensamentos nesta manhã o desejo de elevarmos, procurando mantê-lo em equilíbrio para compreender a grande lição do Evangelho que vem anunciando para nós dias melhores e que devemos desenvolver em nossos pensamentos a solicitude, o amor, a fé e a caridade. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho, com muita alegria, iniciamos o capítulo 4. E hoje ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje vamos refletir um pouco apenas no item 1, trazido por Mateus e Marcos. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhes responderam: Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 13 a 17, Marcos 8, 27 a 30. Nós vamos convidar a todos a elevar os nossos pensamentos para que nós possamos compreender melhor as lições sublimes que Jesus tem nos trazido, a fim de que todos nós possamos seguir melhor os passos do nosso Mestre Jesus. Amado Jesus, querido Mestre, nesta manhã de luz, recorremos à espiritualidade amiga para que eles nos tragam as vibrações em nossos corações, abrindo os nossos entendimentos para as lições de cada dia. Que o seu amor, Jesus, fecunde em nós a esperança, a fé, a coragem para vencer as dificuldades do caminho. Dai-nos força e lucidez para que possamos vivenciar o seu Evangelho na integridade que ele nos convida e que sejamos fraternos, amorosos, sinceros e humildes. Jesus, esteja conosco nesta manhã radiosa e que nos nossos corações a luz do sol penetre com a força da verdade. Se conosco, Jesus, que assim seja. Meus queridos irmãos, nós vamos encontrar nesse item que parece assim tão pequeno, mas de tão grande expressão para todos nós. Nós vamos procurar entender primeiro que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui está a base profunda da reencarnação. O que Jesus veio nos trazer, especialmente naquela conversa que ele teve com o doutor da lei, Nicodemos, que dizia ser conhecedor das leis, e sabemos que são as leis de Moisés, e ele, ainda muito vaidoso, ao encontrar com Jesus no entardecer, numa chácara onde se encontravam os discípulos,
ele foi às escondidas conversar com Jesus, dizendo saber que ele era o portador da verdade e que ele sabia da força daquela verdade que ele trazia. E nós percebemos então, quando Jesus, ao olhar para aquele espírito, ele pôde sentir o que ele queria perguntar. Então, quando ele conversou com Jesus sobre a verdade que ele queria entender, Jesus então disse para ele: Nicodemos, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, o que era para Nicodemos essa questão de nascer de novo? Ele, tão ainda como um doutor da lei, tão materialista, que sem esse conhecimento, o que era que Jesus estava dizendo para ele de uma forma tão grandiosa? E Jesus então envolve-o e vai envolvendo com toda aquela bondade, especialmente quando Nicodemos diz para ele: Mestre, sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deveria lançar mão para conhecer o reino de Deus. Essa posição de Nicodemos, trazida por Humberto de Campos no livro Boa Nova, é o que muitos de nós ainda pensamos e ainda estamos na posição de Nicodemos. Nós sabemos, muitas vezes conhecemos a lei que está em nós, da nossa consciência, falamos que interpretamos a lei, mas ainda não compreendemos como é que nós vamos implantar ou conhecer esse reino de Deus. E Jesus, então, bondosamente diz a ele: primeiro de tudo, Nicodemos, não basta que tenha vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, veja aqui que Jesus já o convida a usar da reflexão, pois uma reflexão mais profunda e não a interpretar as leis. Então ele diz: deveria ter sentido dos textos. Mas em verdade devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. E essa questão, ainda para nós, ou para aqueles que não aprofundam na interpretação lógica, racional da doutrina, talvez tenha ainda dúvida. E ele então, cheio de dúvida, pergunta ao Cristo: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? Aqui nós vamos ver o pensamento extremamente materialista, sem nenhuma compreensão e sem nenhuma visão para a sua imortalidade. E Jesus, então, olhando para ele com aquele olhar fixo, mas misericordioso, aquele olhar calmo, sem criticar, sem julgar, e viu que a gravidade do assunto precisava ter uma resposta coerente, e ele então amorosamente diz: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Então, veja bem, é indispensável que
que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do céu, do reino. Nós estamos reencarnados, amigos, um novo corpo, mas muitas vezes estamos mortos pela esperança, não temos esperança, não sabemos o dia de amanhã. E Jesus fala: renasça. Renascer é compreender e vivenciar a verdade. Todas as vezes que a verdade toca no nosso coração, nós despertamos, nós compreendemos. É o nascer de um novo momento em nossa vida. E Jesus, então, mostra para ele quanto ele ignorava a lei reencarnatória ou reencarnacionista. És mestre em Israel e ignora essas coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. É natural que cada um somente testifica aquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Por que Jesus fala isso para ele? Porque ele era um doutor da lei e ele pregava na sinagoga. E Jesus faz referência justamente a isso. Precisamos considerar que tu ensinas. Que exemplo eu dou quando eu estou ensinando o outro? Que exemplo eu posso passar para o outro sobre a verdade se muitas vezes a minha palavra é uma palavra vazia? Não tem a vibração do fazer, do sentir, que me transforma e que me renova? Então, nós vamos ver que quando eu vou ensinar alguém, eu preciso saber o que vou ensinar e como ensinar. E ele então continua: apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sente dificuldade em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderá afirmar minhas afirmativas ou aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Essa é uma reflexão que todos nós devíamos pensar. Que barreira eu tenho para entender as questões do espírito, as questões da vida eterna? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para um organismo frágil de uma criança. Jesus sempre usou da comparação, convidando-nos a observar os fatos de cada dia. Qual foi a reação de Bartolomeu? Ele, extremamente confuso, retirou, ficando André e Tiago ao lado de Jesus, empenhados em obter do Mestre o necessário esclarecimento acerca daquela lição. E foi aí que Jesus nos traz o verdadeiro sentido da reencarnação. Os discípulos, também preocupados com o entendimento, logo disseram a Jesus. Desejavam eles ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Mestre. Como seria possível aquele renascimento? Quando temos os olhos voltados para a matéria, nós realmente não compreendemos as palavras que o Cristo vem falar da implantação do reino de Deus como um processo ou um convite de evolução. Não obstante os seus conhecimentos, também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemos a se retirar, fundamente surpreendido. Aí nós vamos ver quando Jesus, percebendo aquilo, Jesus diz bondosamente: as árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente.
mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. Todos nós desejamos renovar a nossa forma de olhar, de sentir, de enxergar a vida. O corpo é uma veste, disse Jesus. O homem é o seu dono. Toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. Quantas vezes a gente vê um nosso irmão se despedindo de uma existência e aquela vestimenta que é o próprio corpo, aniquilando. Então, Jesus ainda continua amorosamente. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre por meio de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Nós vamos ver que todos nós precisamos compreender as palavras de Jesus de acordo com as reflexões que fazemos. Muitas vezes chegamos a conclusões que não são devidas. E os discípulos ali junto logo perguntaram: Senhor, compreendo o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria de seu entendimento. Mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. É preciso que a gente compreenda, todos os dias, as diferenças que muitas vezes nos envolvem, nos toca, quanto à justiça divina que vai sempre nos auxiliar no processo ou no contexto de nossa evolução. E quando Tiago fala isso para Jesus, ele diz: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. E Jesus, então, olhando com aquele olhar sereno para Tiago, diz: também tu, Tiago, está procedendo como Nicodemos? Replicou Jesus com generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não têm sentido. É o que acontece no dia de hoje. Nós achamos, você fez isso, você vai ter que pagar. E nós estamos, mais uma vez, mostrando a lei de Talião, incompreendendo o valor da lei do amor. E ele então diz: ainda não poderá, talvez, que ainda não poderaste, talvez que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterás, do não cobiçar, está o amor de Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo entendimento. Aí nós vamos ver por que nós temos tantas dificuldades para compreender as lições do Evangelho. Presos ainda ao orgulho, ao egoísmo, não somos capazes de dilatar as percepções dos ensinos de Jesus. E é por isso que a lição do Nicodemos ficará para todos nós como a lei da reencarnação que foi proclamada pelo Mestre para sempre no Evangelho do Reino. Isso tudo é de grande beleza para todos nós. Ficamos hoje apenas com esse primeiro item para que a gente possa entender com mais profundidade o que os evangelistas vieram trazer
para que nós possamos verdadeiramente seguir os ensinamentos, não mais com a nossa fala, mas com a nossa reflexão profunda, vivendo, compreendendo o que seja viver como Espírito. Agradecemos a Jesus por esta manhã sublime e radiosa, pedindo aos nossos amigos espirituais que fluidifiquem as nossas águas durante o passe, que os benfeitores amigos nos envolvam nas suas vibrações, que sejamos amparados por esta magnitude divina, que o passe chegue até aqueles irmãos que mais necessitam, lembrando os nossos familiares, daqueles que nos pedem as preces, dos nossos irmãos e amigos que se encontram acamados, que todos, Jesus, sejam agraciados pelo seu amor, que a gratidão possa surgir, despontar cada dia mais de nossos corações. Que Deus nos abençoe e que a humanidade possa despertar, acordar, para que este reino de Deus inicie no processo mais íntimo de nossos corações. Amigos, queridos irmãos, recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Jesus te abençoe, que Eurípedes te sustente. Fique com Deus e sinta-se em paz. Que assim seja.